Graças a Deus por essa noite, por mais uma vez que podemos ter a alegria de compartilhar a palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Lembrando, nós continuamos nossa série de mensagens no Sermão do Monte e provavelmente vamos nos deter por um tempo, nesses capítulos do Evangelho de Mateus, de 5 a 7. Nós estamos ainda falando a respeito das bem-aventuranças. Estamos caminhando, já entramos, com a segunda parte das bem-aventuranças. Nós vimos inicialmente as 3 primeiras bem-aventuranças falando a respeito da condição da natureza humana. O quanto é importante que o homem regenerado, aquele homem e aquela mulher que nasceram de novo, tenham consciência do seu estado, da sua natureza pecaminosa, e estejam humildes de espírito na presença de Deus, que eles lamentem, chorem por esta condição, e a promessa de Jesus é que estes serão consolados. Eles encontrarão a satisfação, o perdão dos seus pecados. E assim sejam mansos, não se preocupem, não se importem com aquilo que ouvem dos outros, com as acusações, com as perseguições, porque tudo aquilo que os outros podem dizer a nosso respeito ainda são coisas poucas diante da maldade que há no nosso coração. Mas o fulano é isso, é aquilo, ainda não se compara à maldade que há no meu coração. E então, diante desta condição, desta consciência da condição humana, da minha condição, eu desejo a santificação. Eu anseio pela justiça de Cristo na minha vida. Eu tenho fome e sede de justiça, e a promessa do Senhor é que eu serei farto. Farto não da minha justiça, não da justiça da igreja, não da justiça da religião, não da justiça das minhas obras, mas da justiça de Cristo, que é perfeita, que é completa. E então, diante disto, agora eu posso me comportar, eu posso agir com misericórdia para com o meu próximo. Porque eu sei que assim como eu sou fraco, porque eu sei que assim como eu muitas vezes ainda me deixo levar pelo pecado, porque muitas vezes ainda o pecado leva vantagem sobre mim, porque muitas vezes ainda eu estou agindo como aqueles homens que crucificaram a Jesus e não sabiam o que estavam fazendo. Assim eu me encontro muitas vezes. E então eu posso ter misericórdia do meu próximo, porque eu sei que ele também está sujeito às mesmas fraquezas. Ele possui a mesma condição ainda pecaminosa que eu na minha carne. E então eu ajo em misericórdia, em compaixão profunda, e atuo e ajo então desejando que ele também seja livre dessas misérias causadas pelo pecado. E então chegamos a esta bem-aventurança. Acompanhe comigo, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 8. O Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. Que versículo tremendo, glorioso, que promessa preciosa para aqueles que são limpos de coração. Feche seus olhos, vamos orar mais um instante. Papai, em nome de Jesus, nós bendizemos ao Senhor, ó Deus, por esta noite, por este tempo tão oportuno e precioso na sua presença, em que podemos cultuá-lo, adorá-lo, Senhor. Obrigado, Papai, pela tua palavra que compartilhamos nessa hora. Obrigado, Papai, pela liberdade que temos de, em alto e bom som, proclamar o Evangelho, a verdade que nos santifica, que nos purifica. Ó Deus, em nome de Jesus, que pelo Espírito Santo do Senhor os nossos corações sejam ardentes pela tua presença viva em nosso meio, e enquanto o Senhor fala conosco, os nossos corações estejam ardentes, assim como aqueles homens na estrada para Emaús. Oh Senhor Jesus, o Senhor está vivo em nosso meio.
como o Senhor estava caminhando com aqueles homens. O Senhor está neste lugar, a sua presença é real, a sua presença é viva neste lugar, e enquanto o Senhor fala conosco, os nossos corações estejam ardentos, nos voltamos para Ti, completamente para Ti nesta hora, para ouvir a Tua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente não vagueie distante deste lugar, que toda a nossa alma, que todo o nosso ser, que o nosso anseio, que o nosso desejo, que as nossas intenções, motivações se voltem única e exclusivamente para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Que Tu cresça, que Tu sejas visto, que Tu se tornes conhecido, Senhor, que nos esvaziemos de nós, para que sejamos preenchidos ainda mais da vida de Cristo, que caiam por terra as barreiras naturais, toda incredulidade, em nome de Jesus, toda cilada do inferno, que tire a atenção da nossa mente, do nosso coração, da Tua palavra, caia por terra, em nome de Jesus. Oh, Papai, que se quebrem todas as cadeias e os grilhões, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, que esta palavra vá no mais íntimo do nosso ser, em nome de Jesus, realmente como a espada de dois gumes, que penetra no mais íntimo do ser, do nosso ser, em nome de Jesus, Pai. E ela não alcance apenas o nosso intelecto, mas o nosso coração, e produza vida, transformação, crescimento, transformação, quebrantamento, arrependimento, santificação, em nome de Jesus. Que Tu, Senhor, somente Tu, sejas glorificado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Como dissemos então, este versículo nos apresenta uma esperança bendita e gloriosa. É uma declaração que tem mexido com o desejo de praticamente todos os homens, todos os cristãos, que desejam, que anseiam por ver o Senhor. Nós consideramos esta uma das o ápice, né, da vida do homem cristão. Qual é o homem cristão, nascido de novo, regenerado, que não anseia por contemplar o seu Deus, por ver o seu Deus? E esta esperança bendita nos é prometida pelo nosso Senhor Jesus neste versículo. Não ansiamos por bens, não ansiamos por coisas, não ansiamos por poder, não nos é prometido fama, reconhecimento, nos é prometida a esperança bendita de contemplarmos o nosso Deus. Temos diante de nós uma das declarações mais sublimes e profundas de toda a Escritura Sagrada. Uma declaração que vai ao mais íntimo do ser, do interior do crente, que sonda verdadeiramente o coração do homem. Se temos dito que o Sermão do Monte não trata com coisas exteriores, mas com aquilo que é interior do cristão, do homem regenerado, este versículo é o ápice desta verdade, porque ele vai no mais íntimo, no centro, no âmago de toda a verdade do Evangelho, que não trata com o exterior, mas com o interior, com o coração do homem. Para compreendermos aquilo que é exigido do cristão neste versículo, nós queremos dividi-lo pelas palavras que se sobressaem neste texto. As palavras que são palavras importantes, que se destacam nesta declaração de Jesus, neste versículo tão importante. E queremos começar realmente com esta palavra que define, ou é uma palavra central para o Evangelho: o coração. Temos aqui uma parte vital do Evangelho, já que é pelo coração o interesse de Jesus. É para o coração que todo o Evangelho se volta. É o coração que o Evangelho quer alcançar. É o coração do homem que o Cristo quer alcançar. É o coração do homem, ou é no coração do homem
ele quer se assentar para governar como rei. Muito mais do que com o corpo, ele está se importando com o coração. Porque este homem exterior está se corrompendo dia após dia, mas o homem interior, aquele que é do coração, se renova de dia em dia. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem, incluindo este corpo, são passageiras. Mas as que se não veem, são eternas. O coração, o centro, o âmago do nosso ser. Vemos o quanto Jesus enfatizou o cuidado com o coração. O quanto Jesus enfatizou a transformação, a mudança no coração, muito mais do que uma mudança exterior, uma mudança na aparência do homem, aquilo que os olhos podem ver. Sem dúvida nenhuma, Jesus enfatizou tanto o coração em contraste ou como uma exortação, quase uma afronta aos fariseus, escribas e doutores da lei, que estavam muito mais preocupados ou enfatizando aquilo que os olhos podiam ver. A grande acusação é que eles estavam muito mais preocupados com o exterior e ignoravam a condição dos seus corações. Não é à toa que uma das mais conhecidas acusações de Jesus aos fariseus, escribas e doutores da lei era que estes homens eram sepulcros caiados, porque eram belos por fora, uma boa aparência, que aos olhos dos homens aparentavam pessoas extremamente religiosas, dedicadas a Deus, quase homens perfeitos, sem nenhum defeito, mas que em seus corações, em seu interior, havia apenas morte, podridão, mau cheiro. Sem uma análise mais profunda do coração destes homens, pareciam homens extremamente perfeitos diante de Deus, mas eram apenas perfeitos diante dos homens. Eles ignoravam os preceitos mais importantes da lei, como o amor a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Um grande exemplo desta realidade religiosa e externa que esses doutores da lei estavam presos é a parábola do samaritano. Passaram naquela estrada um sacerdote e um levita, que poderiam ter estendido a mão àquele homem caído, mas que não fizeram por causa de preceitos rituais da lei, por causa de preceitos exteriores da lei. E então Jesus questiona aqueles homens: quem foi o próximo daquele que estava caído à beira da estrada? Foi o samaritano que estendeu a mão àquele homem, que não se importou com as diferenças de nacionalidade, que não se importou com aquilo que era exterior, que não se importou em tocar naquela pessoa que estava caída. Assim vemos o lugar central que Jesus deu ao coração, aquilo que é interior no Evangelho. Jesus deu muito mais a atenção ao coração do que à mente. Ele não elogiou os grandes intelectuais. Ele poderia ter ido, e seria o caminho natural para qualquer homem natural. Ele poderia ter ido a Jerusalém, ele poderia ter ido ao templo, e lá ele recrutaria os melhores dos melhores da sua época. Ele recrutaria os grandes doutores da lei, os sacerdotes, o sumo sacerdote. Ele selecionaria dali os fariseus, os melhores dos fariseus, dos doutores da lei. Naturalmente, qualquer pessoa que quisesse montar uma equipe para dar continuidade à sua obra, para tornar o seu ensino conhecido, qualquer homem natural iria a Jerusalém. Mas Jesus não foi aos grandes. Jesus não foi às grandes mentes da sua época. Jesus não foi aos poderosos da sua época. Ele foi aos simples de coração.
Ele foi aos humildes de coração e dali selecionou os seus. Ele poderia ter encontrado em Jerusalém os melhores dos melhores, mas Jesus não estava atentando para aquilo que era exterior, mas para aquilo que era interior, para aquilo que Ele poderia fazer no coração daqueles homens simples que Ele mesmo chamou. Isto nos mostra que a fé cristã é muito mais uma condição do coração do que uma questão de intelectualidade. É muito mais uma questão de nós recebermos em nosso coração o senhorio de Cristo, do que apenas assentirmos em nossa mente aquilo que é o Evangelho. Porque há grandes e grandes mentes neste mundo que são pessoas simpatizantes do Evangelho, que são pessoas simpatizantes com a igreja, que até defendem os direitos da igreja, mas que ainda assim não verão a Deus, porque não são aqueles que têm qualidades exteriores, não são os poderosos nem do tempo de Cristo, nem deste tempo, que verão a Deus, mas os limpos de coração. Temos que tomar cuidado para não nos tornarmos meros estudiosos das Escrituras e transformarmos o interesse pela palavra e pela religião em apenas algo mecânico, algo monótono, repetitivo. Não tornarmos a nossa leitura diária da Bíblia, se ela é diária, não tornarmos as nossas idas e vindas a eventos religiosos como apenas mais uma opção de lazer que temos em nossa vida. A igreja tem apenas se transformado em mais um clube, mais uma associação em que as pessoas se reúnem e criam métodos, eventos para se divertirem. O evangelismo tornou-se algo assistencial para a alma apenas, para aquilo que é exterior, para a experiência, para as sensações do homem. Eu queria te convidar para ir lá no nosso culto, porque nós temos isso, porque os homens jogam futebol, porque eles se reúnem para fazer isso, porque eles fazem aquilo, porque temos isso, porque na igreja tem isso, porque tem aquilo, porque tem o clube de vantagens, né? Como é que é a propaganda lá não é a propaganda do cartão de crédito, né? Esqueci. Enfim, era uma bobeira, então não era para falar. E as pessoas têm vindo e apenas sido tocadas em seu exterior, nas suas sensações. São mudanças apenas superficiais, apenas no seu cotidiano. Deixaram apenas uma religião por outra, apenas trocaram os seus rituais e colocaram uma bonita etiqueta que agora define aquilo como algo parecido com o Evangelho. Algumas trocaram água benta pelo óleo ungido, subiu o morro para fazer campanha, e aí vai, irmão, né? Uma lista enorme de coisas que apenas receberam um rótulo exterior de Evangelho, mas que não alcançaram verdadeiramente o coração do homem, que não o transformaram verdadeiramente em um homem novo, que não levaram o homem ao novo nascimento, à regeneração, a uma mudança real no seu sentido de viver. Jesus não está apenas preocupado com a nossa carcaça, está preocupado com o nosso coração. O Evangelho tem o poder não apenas de mudar o exterior, mas de desvendar o mais profundo do coração, de ir no mais íntimo do nosso ser e revelar verdadeiramente quem somos, para nos colocar em total desespero e então nos conduzir a Cristo, nossa única salvação.
É isso que o Evangelho está disposto a fazer. Sondar o mais íntimo do nosso coração e revelar aquilo que há de real em nosso coração. Para que haja uma real transformação. Para que haja uma real mudança, uma verdadeira mudança. É por isso que nós temos visto as igrejas se transformando em rodoviárias, né? E eu já tenho escutado essa expressão há muitos anos da minha vida cristã. Não que eu seja velho, mas é que mais da metade da minha vida eu já sou cristão, então já há bastante tempo. Por quê? Porque as pessoas não param em uma igreja, porque elas se frustram com esse evangelho que não lhes traz mudança nenhuma no seu coração, que apenas lhe promete vantagens neste mundo, sendo que a igreja não foi estabelecida para isso. Quer ficar rico? Faz a campanha de prosperidade, toca nisso, compra aquilo, leva a toalhinha suada do fulano e do ciclano. Quer ficar rico? Dá o dízimo, como se o dízimo fosse um sacrifício, um mérito, uma obra meritória para que a pessoa fique rica. Quer ficar rico? Estuda, trabalha bastante, acorda cedo, dorme tarde, e o seu dízimo vai ser apenas um resultado da bênção de Deus, abençoando, te dando força, saúde para trabalhar. O Evangelho vai muito além dessas coisas exteriores. Ele trata com a intenção, com a motivação, com os desejos, com a vontade do homem. Por muito tempo, e depois a gente vai especificar um pouco mais esse texto, né? Porque depois das bem-aventuranças, Jesus começa a exemplificá-las, né? em experiências. E há uma delas que Jesus diz: vocês ouviram o que lhes disseram, não adulterarás. Mas eu digo que qualquer que olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. E por muito tempo, então, eu pensei de maneira religiosa e exterior que eu deveria lutar para desviar o olhar de uma mulher que me tentasse. E um dia, lendo um livro, os meus olhos se abriram para a realidade do que Jesus está dizendo quando Ele trata com o coração. Ele quer transformar o meu e o seu coração de tal maneira que nós possamos olhar para qualquer pessoa sem intenção impura em nosso coração, sem que seja preciso desviar o olhar, porque isso é mera religiosidade, porque eu nem preciso olhar para ter intenção impura no meu coração. Eu posso até desviar o olhar, mas a intenção já está no meu coração, cheio de maldade e pecaminosidade. Então a questão não é apenas olhar ou deixar de olhar, é deixar o Evangelho tratar com o meu coração, é reconhecer essa condição pecaminosa do meu coração e deixar-me ser quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Trouxeram diante de Jesus uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Perdão. Você acha que permitiram ela cobrir-se toda e arrumar o cabelo, ficar toda perfeitinha para se apresentar diante de Jesus? Eles arrancaram ela do flagrante de adultério, só para ressaltar, não levaram o homem, sociedade machista, né? Levaram só a mulher, né? Porque o homem também era para ser apedrejado, né? Mas queriam criar algo para Jesus ali, enfim, né? Levaram a mulher daquele jeito, arrancaram ela, descabelada, mal vestida, parecendo as coisas diante de Jesus. Você acha que Jesus virou o rosto para conversar com ela? Vai. Alguém, por favor, cobre ela aqui, que não dá para ver, né? Jesus estava atentando para aquela mulher com olhos de compaixão, de misericórdia, de graça e bondade. A questão não é o exterior, mas o interior, é o nosso coração. O coração é o centro da personalidade humana. Jesus não está falando apenas de emoções ou de sentimentos, mas
daquilo que é central na vida do homem. Quando as Escrituras se referem ao coração, ela está falando como que o centro de comando, o quartel-general, o Pentágono para os Estados Unidos. É dali que procedem as fontes da vida, diz o sábio em Provérbios, né? Está dizendo, é dali que procedem todas as intenções, motivações, desejos, anseios. É dali que procedem os pensamentos, os sentimentos, é do nosso coração. É do que está cheio o coração que fala a nossa boca. Dali que procedem todas as coisas. Por isso o interesse de Jesus é se assentar ali na cadeirinha e governar o coração, pois se Ele governar o coração, governará toda a nossa vida. Esta palavra considera o homem em sua totalidade, a inteireza do nosso ser. Pois se Jesus governa o coração, governa as nossas vontades. Pois se Ele governa o coração, governa os nossos desejos. Se Ele governa o nosso coração, governa as nossas intenções, as nossas motivações, governa as nossas palavras, governa os nossos pensamentos. Se Ele governa o coração, governa todas as coisas. Ou seja, bem-aventurados os limpos de coração, são aqueles puros, não meramente na superfície, não meramente no exterior, mas no mais íntimo do seu ser, lá na fonte de onde procedem todas as coisas. Porque se uma fonte é pura, dela procedem águas puras. Se uma árvore é boa, ela dá bons frutos. Mas se uma árvore é má, ela dá maus frutos. Este evangelho de hoje em dia, psicologizado, humanista, antropocêntrico, né? O homem, você é o centro. Você, tudo para você. Você é forte, você pode, você consegue. Jesus isso, Jesus aquilo. Jesus ama todo mundo vai para o céu no final das contas. Por quê? Porque Jesus ama todo mundo. Trata apenas como fruto. Quer alterar o fruto sem alterar a essência, que é a árvore. De nada vale alterar o fruto, porque esta árvore má continuará produzindo maus frutos. Querem maquiar a árvore, né? Colocar folhas artificiais, um fruto artificial, né? A gente estava na praia esse final de semana, dando uma voltinha, passamos numa barraca de coco, né? Aquele coco verde. O Caleb e a Franciele foram seco, né? Olha o coco, quando pegou era artificial, é de plástico. Eu não sei você, mas eu já passei por algo parecido. Eu quase mordi uma maçã que era daquelas de enfeite de mesa, que estava em cima da mesa. É isso que esse evangelho tem feito. Tem feito pessoas até boas, mas não tem feito homens novos, regenerados. Tem feito homens e mulheres cheios de boas intenções, mas não homens e mulheres novos, regenerados, nascidos de novo, que diante das pressões e dificuldades da vida não sucumbem, que diante das tentações cotidianas do dia a dia se mantêm fiéis a Deus, porque o seu coração agora tem uma nova motivação. Não é mais o seu ego, é a glória de Deus, porque receberam um novo coração, e não apenas uma aparência nova, mas um novo coração. É do coração que procedem as dificuldades que nós enfrentamos diariamente nos nossos relacionamentos. É do coração do homem, das nações, que procedem as dificuldades que nós temos visto. Mateus capítulo 15, versículo 19 e 20. Jesus diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem.
Isso contradiz o discurso humanista e antropocêntrico de que todas as dificuldades dos homens são frutos do ambiente. Eu não sou fruto do meio em que eu vivo. O meio em que eu vivo é fruto de quem eu sou. Este versículo e a experiência do Éden são suficientes para colocar por terra a ideia de que o homem é fruto do meio. Adão e Eva não estavam pobres, doentes, morando na periferia da cidade, em um lugar extremamente violento. Nem pais eles tinham. Ai, meu pai me abandonou. Ai, não sei o que. Meu pai me batia. E isso, aquilo. Irmãos, com isso eu não estou dizendo que essas coisas não são difíceis. São, com certeza, absoluta. Meu pai bebia. Meu pai fazia isso. E é por isso que eu sou assim hoje. E não sei o que. Bababá. Dididi. Dododó. Mimimi. É só mimimi. Adão e Eva estavam em um ambiente perfeito. E nesse ambiente perfeito surgiu o primeiro pecado. E por causa do pecado, do orgulho, do desejo do coração humano, então, todo o ambiente foi corrompido. O discurso é muito legal. É até bom para a nossa carne. Porque eu me esquivo da minha responsabilidade. Eu estou passando isso porque é maldição hereditária. O meu avô, o meu pai. Mas o Senhor é claro em Ezequiel: os filhos não vão mais ficar com os dentes embotados. Você come uma coisa azeda, né? Porque os pais comeram uvas verdes. Cada um é responsabilizado pelo seu próprio pecado. A política corrompe. Olha, todo mundo que entra na política foi corrompido. Foi corrompido porque já era corrupto. Porque o seu coração já estava cheio de corrupção. Só estava à espera, no aguardo de uma única oportunidade. E a única diferença da classe política para o restante do povo é a proporção que eles roubam. É a proporção na qual eles são corruptos. Porque nós somos corruptos quase que diariamente, quando infringimos várias e várias leis. Muitas e muitas. Portanto, o ambiente é fruto do homem e não o contrário. Ele pode influenciar a minha personalidade? Pode. O meu temperamento, mas não a minha natureza. Porque personalidade e temperamento são uma coisa, mas natureza é outra. Natureza, vamos usar aquele exemplo muito e muito simples que nós sempre usamos: o leão e a girafa. O leão carnívoro. Com certeza, você vê os documentários, as coisas, tem leão que é um pouco mais ágil, mais rápido, mais manso, mais agressivo, mais isso, mais aquilo. Isso é a personalidade do animal, é coisa biológica dele. O cachorro que é mais bravo, mais tranquilo. Os baixinhos são sempre mais chatos, né? Os mais metidinhos, pincher. Aquilo lá que é uma chatice. Mas a natureza dele é que ele come carne. Voltando ao leão, né? Ele come carne, essa é a natureza dele, ele é carnívoro. Independente se ele é um leão mais tranquilo, mais estressado. Agora, a natureza da girafa é herbívora, ela come vegetais, folhas e assim sucessivamente. Trazendo isso para o homem natural. Há pessoas que são naturalmente mais tranquilas, mais calmas. Mas isso não significa que não sejam pessoas corruptas, ímpias. Porque isso se refere apenas ao seu temperamento e à sua personalidade, e não à sua natureza. A sua natureza depende se você nasceu uma vez só ou duas. Você nasceu apenas da carne ou se nasceu da água e do Espírito. Consideremos os problemas que o mundo enfrenta e veremos que qualquer um deles provém do coração do homem, de um grupo
de uma nação, de algum desejo indigno, do egoísmo, do orgulho, da arrogância, as paixões pecaminosas do homem que se inflamam na sua carne. De onde procedem as guerras que há entre vós? Da cobiça da nossa carne. Tiago é claro a respeito disso. Exatamente por esse motivo, todos os esquemas, métodos, estratégias de melhoramento intelectual ou social são inúteis para tratar com o âmago do problema, com a essência do problema humano. Novamente lembramos, porque já falamos sobre isso. Todas essas coisas são importantes, são importantíssimas. Todo assistencialismo que nós podemos praticar é essencial, é vital, mas ele não trata com a essência do problema. Porque há pessoas extremamente educadas, extremamente refinadas, que você olha e diz: oh, que homem bem vestido, oh, que aparência, oh, né? Oh, que mulher bem vestida, que isso, que aquilo, olha que pessoa, como ela fala, oh. Mas pode continuar sendo uma pessoa extremamente perversa, pervertida, depravada nas suas atitudes, nas suas obras escondidas. Há pessoas extremamente ricas, que não têm falta de nada nessa vida, de nenhum bem material, que vivem extremamente muito melhor do que a maioria dos cristãos. E ainda assim são pessoas ímpias, que não verão a Deus, porque só verão a Deus os limpos de coração. Podemos dar todo o dinheiro do mundo a uma pessoa, mas se não tratarmos com a natureza corrupta do seu coração, se não lhes apresentarmos o Evangelho de Cristo Jesus, que leve esta pessoa a nascer do alto, do Espírito Santo, ela não verá a Deus. Podemos juntar todos os nossos recursos e oferecer a uma pessoa e dar a ela todas as condições para que ela nunca mais passe nenhum tipo de necessidade na sua vida. Mas se ela não nascer de novo, seu coração não for regenerado, ela não verá a Deus. Mas eu e você, por mais que passemos dificuldades nessa vida, não tenhamos, como diz o mundo, onde cair morto. Mas se o nosso coração for limpo, temos essa esperança bendita e gloriosa de ver ao Senhor. Assim podemos definir o que é o coração. Para onde Jesus está apontando nesse versículo: para o âmago, para o centro do coração do homem, para aquilo que realmente é vital, aonde Ele quer alcançar. O coração, o seu coração Ele quer, não o seu bolso, não a sua casa, não as suas roupas, não isso, não aquilo, mas o seu coração, o mais profundo do seu ser, tratar com as suas vontades, com os seus desejos, com as suas intenções, para que todas elas se voltem única e exclusivamente para Ele, para a sua glória e não mais para você mesmo. A questão não é mais eu, mas Ele. A questão não é mais o que eu quero, mas o que Ele quer. A intenção não é mais para onde eu quero ir, mas para onde Ele está me levando. A intenção não é mais aquilo que eu perdi neste mundo, mas aquilo que Ele está me dando na eternidade. Assim nós conseguimos olhar para as dificuldades, para os ganhos desta vida de uma maneira completamente diferente. Eu estou perdendo nesta vida, mas estou ganhando na eternidade. Eu estou ganhando nesta vida, mas eu sei que tudo que tenho é graça dele e é para a sua glória. Perdendo ou ganhando, tudo é para Ele. Agora vamos examinar a palavra limpos, ou seja, o que se espera deste coração que foi regenerado pelo Espírito Santo. O coração nada mais é do que o centro, a fonte, de onde procedem
Todas as nossas atitudes, obras, pensamentos, desejos, tudo procede do nosso coração. Espera-se desse coração que esteja limpo. Nós acabamos de ver e temos visto, por muitas vezes, e em todas as bem-aventuranças até aqui, que por natureza nós somos a antítese, o avesso, completamente o avesso do que se espera de nós nesse versículo. Se espera que sejamos limpos, mas pelas Escrituras Sagradas nós vamos ver que somos completamente depravados por natureza, que o nosso coração é completamente enganoso, que ele é corrupto, que ele é depravado, que por natureza todas as nossas vontades e desejos não pendem para Deus. Não há bondade em nós por natureza, há apenas corrupção. Por nascimento estamos totalmente afastados de Deus. E o que pretende então o Evangelho e este versículo é afastar os homens desta miséria natural, para conduzir o homem a ver a Deus, para conduzir o homem à presença de Deus. É neste versículo que deságua o poder sobrenatural do Evangelho, em transformar o coração do homem, para que ele esteja apto a se apresentar diante de Deus naquele último dia, e viver diante dele por toda a eternidade. Um dos sentidos desta palavra limpos aponta para alguém livre de hipocrisia. Porque, como dissemos, Jesus estava tratando especificamente, enfatizando o coração, em contraste com a religião judaica dos seus dias, que enfatizava aquilo que é exterior, aquilo que os olhos podem ver. E ele estava então tratando com a hipocrisia do homem, que o homem regenerado, que o homem de Deus não tenha nada a esconder, que ele seja o que ele realmente é, aqui em casa, quando ninguém está olhando, que ele esteja completamente livre de qualquer tentativa de mascarar a verdade do seu coração. A palavra hipocrisia e da palavra Hipócratas, que apontava para os atores daquela época. Com certeza você já viu essas máscaras, principalmente em bailes de carnaval, essas coisas, em filmes. Aquelas mascarazinhas que se seguravam com a mão, e havia um sorriso, outras haviam tristezinho, mal. E o ator usava essas máscaras. Esses eram os hipócratas que utilizavam essas máscaras. Mas nem sempre estas máscaras eram a verdade que se deixava mostrar da pessoa que estava utilizando. Que a pessoa poderia estar utilizando uma máscara de alguém que estava feliz, mas ela estava triste. Ou de alguém que estava triste, mas ela estava feliz. Ou de alguém que estava zangado, mas ela estava em paz. E é para isso que Jesus está apontando, para essa limpeza do coração, que realmente nós possamos expressar a verdade de quem nós somos, desta transformação, dessa mudança, desta metamorfose que aconteceu em nosso coração, nessa natureza carnal que agora tornou-se espiritual. Este homem que anteriormente era carnal e se voltava para a carne, agora é espiritual e se volta para as coisas do Espírito. Este homem não está dividido entre suas vontades, e o salmista expressa bem esta verdade no Salmo 86 e o versículo 11: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ele não muda diante dos homens porque ele quer reconhecimento. O limpo de coração, ele não se comporta de várias maneiras dependendo dos ambientes. Ele continua o mesmo independente de onde ele esteja ou diante de quem ele esteja. Porque ele é limpo de coração. Porque ele não é manipulado, influenciado, movido pelo exterior, pelo ambiente. Ele é movido pelo seu coração transformado e regenerado. Eu
traía minha mulher, porque lá no trabalho tinha uma mulher que só ficava dando em cima de mim, chegou um momento que eu não aguentei. É exatamente para isso que esse texto está apontando. Que o homem não seja corrompido pelo ambiente, que ele não seja conduzido, que ele não esteja dividido entre dois desejos, entre dois poderes, mas que ele tema a Deus e sirva a Deus e adore a Deus e não mais sirva a si mesmo e as suas vontades. Outro sentido para esta palavra, é claro, é a ideia de estar purificado, limpo, sem contaminação. Traz a ideia de consagração, de separação. Exatamente o sentido que o autor de Hebreus quis dar quando ele diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem dinheiro, verá a Deus. Sem casa, verá a Deus. Sem carro, verá a Deus. Sem moto, verá a Deus. Sem saúde, verá a Deus. Sem a vida dessa carne, verá a Deus. Porque o pior que pode acontecer conosco neste mundo é morrer. E a morte nada mais é do que o momento em que vamos estar com Ele. Como diz o apóstolo Paulo, enquanto no corpo estou ausente do Senhor, mas quando ausente deste corpo, estou presente com o Senhor. Nenhum homem poderá entrar na Jerusalém celestial sem ter tido as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É preciso santidade, não riqueza, não poder, não fama. Por isso o evangelho da prosperidade é um dos maiores enganos que a igreja tem deixado influenciar os seus púlpitos. Por isso que o evangelho do coaching, da motivação, das palestras legais, uma enganação que tem levado muitas pessoas a estarem enganadas a respeito de Cristo e do Evangelho e da sua própria salvação. Porque elas pensam que verão a Deus, porque são boas. Porque elas pensam que verão a Deus, porque fizeram uma oração de aceitação. Porque elas pensam que verão a Deus, porque estão fazendo rituais religiosos, campanhas e isso e aquilo. Mas só verão a Deus os limpos de coração. Podemos dizer então que ser limpo de coração significa que nosso amor a Deus não está dividido, que vivemos para a sua glória, que tudo o que pensamos, sentimos, intentamos, todas as nossas motivações, pensamentos, existem para uma única coisa, para a glória de Deus. Não só o que os homens podem ver agora é para a glória de Deus, mas até aquilo que você não pode ver em mim deve ser para a glória de Deus. Porque define muito bem uma das confissões mais conhecidas, uma das confissões doutrinárias mais conhecidas da igreja, a confissão de Westminster. Diz que o fim último do homem é glorificar a Deus. Ele existe para a glória de Deus e gozá-lo para sempre. Exatamente o que o Senhor está dizendo aqui. Os limpos de coração verão a Deus. Aqueles que vivem para a glória de Deus estarão na sua presença, se alegrando para sempre. Aleluia! Ele é o nosso maior bem, o tesouro mais inestimável que nós temos, acima de todas as coisas que valorizamos nesse mundo. Assim sendo, vivamos para a sua glória, em todos os aspectos da nossa vida, em todos. Pensamos para a glória de Deus, sentimos para a glória de Deus. Por isso, tire, busque a Deus, em Deus. Livrar-se dos pensamentos impuros, impróprios, dos sentimentos impuros, impróprios, da mágoa, do ressentimento, do rancor, do ódio, da tristeza. Livres. Viva para a glória de Deus. Desejamos a Ele com tudo que somos, conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. São estes homens que verão a Deus. São estes homens que são felizes, bem-aventurados.
Não podemos reduzir esta questão à mera religiosidade, como fizeram os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Se preocupavam com utensílios, limpavam o copo, disse Jesus, o interior dos copos, mas o seu coração estava cheio de impurezas. E é o coração que contamina. E é aquele texto que nós lemos de Mateus 15, depois você pode ler na sua casa. Eles se preocupavam com utensílios, com as suas vestes, em andar com isso, com aquilo de lá, com aquilo outro, com aquele negócio pendurado daqui e lá, um monte de penduricalho, para serem vistos pelos homens. Mas o seu coração estava longe de Deus. Eles se preocupavam com seus artefatos. Você já viu quantas igrejas estão cheias de artefatos hoje? Não tem isso, não tem estátua, não tem vela, mas tem um candelabro. Tem a arca, miniatura, grande, isso e aquilo, entram carregando a arca dentro da igreja. Estão cheios de artefatos. Não tem cruz, não tem isso, não tem aquilo, se orgulham, né, de serem muitas vezes melhores do que os católicos. Os evangélicos descem pau nos católicos, porque eles têm estátua, porque eles têm a vela, porque eles têm isso, porque eles têm aquilo, porque sobe o morro, porque faz penitência. E os evangélicos estão cheios de penitência, cheios de artefatos, cheios de objetos, idolatrando as suas denominações, se achando superiores uns aos outros, idolatrando as suas doutrinas criadas pelos homens e se preocupando cada vez menos com a condição do coração. Eu já falei várias vezes. Se olharmos as estatísticas, se olharmos os números nesta nação, toda ela, sem exceção, já deveria ser evangélica. Não era mais para ter nenhum tipo de corrupção e nenhum nível de qualquer estrutura social, governamental na sociedade. Mais de um quarto da população brasileira já se denomina evangélica. Mas o número da corrupção continua aumentando. De violência continua aumentando. Violência contra a mulher, abuso contra as crianças continua aumentando. Há algo de contraditório na realidade natural que nós temos visto. Deste evangelho que tem sido proclamado e tão exaltado e glorificado, que tem feito sucesso nessa nação. Infelizmente não tem feito, porque não tem restaurado as vidas verdadeiramente. Porque as pessoas, os homens continuam indo às igrejas, saltando, pulando, histéricos, falando em línguas estranhas, chegam em casa, esculacham as suas mulheres, batem nas suas mulheres. Eu creio que como eu, você conhece testemunhos, exemplos assim. E poderíamos citar outros exemplos. Mulheres que fazem a mesma coisa. Estão na igreja, pomposas, maquiadas, bonitas, com isso, com aquilo, e chegam em casa, tem uma língua do tamanho da maquiagem, do tamanho da sua roupa, do tamanho da sua pompa. Os vizinhos conhecem bem ela. Chegou a fulana. Vai começar a gritaria. Grita com o filho, grita com o marido, grita com o vizinho. Nem diz a minha mãe, né? Quando brigava, não era crente, meu pai dizia: fala baixo, mulher, fala baixo aqui. Abria a janela e eu xingava os vizinhos, né? Já era conhecida da vizinhança. Onde está a pureza do coração? Não é apenas uma questão de moralidade, de estética, de sucesso. Não é uma questão de fama, de reconhecimento. Não é uma questão de algo que eu e você possamos apalpar ou ver. É uma questão de mudança no coração, de uma mudança na nossa natureza. É uma questão de santificação do coração. Uma mudança geral e completa, que teve início e só terá fim na eternidade. Porque lá então seremos perfeitos. Vamos ficar de pé? Semana que vem nós vamos terminar esta mensagem nos concentrando no que significa ver a Deus então. Hoje definimos o que é o coração para o qual Jesus está apontando.
o que é esta questão de ser limpo de coração. Então, na semana que vem, veremos o que Jesus está tratando sobre o ver a Deus. O que significa isso? Isto é possível, não é possível? Isto é literal, não é literal? Isto será completo, pleno? Que tipo de experiência, que tipo de acontecimento para o qual Jesus está apontando neste versículo? Terminaremos na semana que vem, então, a reflexão sobre este versículo. Feche seus olhos, vamos orar por um instante. Que Deus nos dê graça de que esta verdade possa arder em nosso coração, como quando Jesus falava com aqueles homens na estrada para Emaús. Enquanto ele falava, eles confessaram: nosso coração ardia, nosso coração arda por ouvir ao Senhor falar conosco. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite, pela Tua Palavra. Que nós não venhamos a consentir com esta palavra apenas em nossa mente. Eu concordo com tudo isso tudo é muito legal. Mas, Senhor, que esta palavra verdadeiramente alcance o nosso coração, como vimos nessa noite, o mais íntimo do nosso ser. Que ela nos santifique e mude ainda mais as nossas vontades. Que ela mude ainda mais as nossas intenções. Que não tenhamos intenções hipócritas, motivações hipócritas, egoístas, egocêntricas, mas que todas as nossas motivações, vontades, desejos, anseios, intenções se voltem para a Tua glória, para que Cristo seja visto em nós. Que esta palavra possa nos ajudar a ver Cristo sendo forjado em nós ainda mais. Que a vida de Cristo cresça em nós ainda um pouco mais, Senhor. E que esta palavra faça com que o pecado continue morrendo em nosso coração. Cada dia o seu domínio, o seu poder continue sendo quebrado de sobre o nosso coração. E que o governo do Senhor, por meio do seu Espírito, continue crescendo em nosso coração, não apenas nos aspectos exteriores da vida, mas nos aspectos interiores, e que então sim, este governo do Senhor em nosso coração se reflita, se manifeste, seja visto em nossas obras, em nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.